Olá professor, olá professora do Pronatec Empreendedor. Sejam bem-vindos a este primeiro evento, onde falaremos do tema empreendedorismo, verdades e mitos. Inicialmente também quero agradecer a participação de todos, a mobilização, o comprometimento, com o envio de perguntas muito objetivas, pontuais. E vamos neste primeiro evento, que seguirá ao longo desta semana, no total de 5 eventos, agrupei inicialmente algumas perguntas com uma característica básica, elas se complementam. Vamos ver quais são essas perguntas? A primeira pergunta veio do professor Sanches, da cidade de Divinópolis, na nossa querida Minas Gerais. E o professor Sanches assim pergunta: o bom empreendedor é nato? Nasce com esta habilidade? E é desenvolvida à medida que ele se envolve no setor? Professor Sanches, isso inicialmente podemos afirmar que é um mito, porque é o mito do empreendedor, ele não nasce feito. Alguns anos atrás, considerava-se que o empreendedor ele já nascia feito. E nesse conceito, com a ultrapassagem e a passagem do próprio tempo, essa questão nos dias atuais, ela praticamente nos mostra que qualquer pessoa pode adquirir o conhecimento empreendedor. Pode ter noções de empreendedorismo, aonde técnicas, aonde habilidades, que incluem fatores internos e fatores externos aos negócios, a necessidade de desenvolver essas habilidades. Essas habilidades podem ser ao mesmo tempo desenvolvidas e também essas técnicas e habilidades podem ser ensinadas. A partir de que momento isso pode ser ensinado? Vimos no Brasil já experiências ocorridas em muitas escolas onde a cultura empreendedora já está no currículo básico dessas escolas elementares, onde a criança já pode ir tendo essas noções de como desenvolver e, quem sabe, se houver uma disposição ao longo do tempo, se tornar um empreendedor de sucesso. Quanto ao jovem, a partir do momento em que, nesse público-alvo do Pronatec Empreendedor, muitos deles terão uma disposição um pouco maior. Porém, vale lembrar um outro professor, praticamente uma boa referência quanto ao tema empreendedorismo, que é o professor Fernando Dolabella. Ele é da Universidade Federal de Minas Gerais e há um livro, e é uma indicação que inclusive eu faço a todos vocês, O Segredo de Luísa. E neste livro, o professor Dolabella, ele mostra que as características do empreendedor, que muitas delas eu conversei com vocês no nosso vídeo de abertura, quem não viu, reforço o convite para que assistam. Essas características do empreendedor podem ser aprendidas por qualquer pessoa que esteja evidentemente disposta a aplicar as suas energias aonde? Na realização dos seus sonhos. Então, caro professor Sanches, respondendo então pontualmente a sua questão, ser empreendedor não se nasce empreendedor, então é um mito. As habilidades podem ser desenvolvidas diante das necessidades que cada um vai identificar dentro de si. Identificou a necessidade de empreender, basta seguir o caminho. E neste caso, temos o excelente apoio do Sebrae para aqueles que pretendem empreender no seu próprio negócio. Agora a segunda pergunta veio da professora Glaciane, que praticamente nos fala de Boa Vista, capital do estado de Roraima, fazendo uma pergunta muito interessante. Ela nos pergunta qual é a maior dificuldade do empreendedor no mundo atual. Interessante, Glaciane e demais colegas, reforçamos que empreender não é nada fácil, é extremamente difícil. E dentro dessa dificuldade nós podemos enumerar alguns pontos.
Para aquele que pretende empreender por conta própria, montar o seu próprio negócio, uma grande dificuldade é encontrar bons colaboradores. Encontrar pessoas que possam seguir, acompanhar o dinamismo, a velocidade, digamos assim, um tanto quanto mais acelerada na busca de soluções, na execução das atividades que o empreendedor tem. Então, encontrar pessoas que possam ter um pensamento muito próximo, que tenham um grau de comprometimento muito maior, nos tempos atuais, torna-se extremamente difícil. Muitas das vezes, o empreendedor encontra uma das dificuldades é a identificação de várias oportunidades. Então, são oportunidades de negócio de um aspecto, outras oportunidades de negócio em outros. E quando oportunidades demais surgem, porque o empreendedor, nós sabemos, ele busca as oportunidades e tem iniciativa para aproveitá-las e transformá-las em ideias de negócio. Quando surgem muitas, surge uma dificuldade, a dificuldade de decidir qual é a melhor opção para aquele negócio. Um outro detalhe interessante, Glaiciane, é que, apesar de várias alternativas que já estão sendo operadas no nosso país, com o apoio do SEBRAE, o próprio Pronatec Empreendedor, o programa do governo federal, muitas das escolas, em linha geral, não incentivam, não preparam os seus alunos ou para o mercado, o ambiente de trabalho, ou até mesmo para empreenderem. Uma outra dificuldade encontrada pelo empreendedor no mundo atual é o que foi trazido por uma reportagem do jornal Estadão de São Paulo. Reportagem esta feita com vários empresários e empreendedores de sucesso que responderam quais são, no momento atual, as maiores dificuldades dos pequenos negócios. E foram enumeradas 4 situações extremamente difíceis. A primeira delas, segundo esses empreendedores de sucesso, que já comentamos um pouco antes, é a retenção desses talentos. Se vimos antes que identificar esses bons colaboradores, uma outra dificuldade que o empreendedor encontra no momento atual é reter, manter próximo de si, com um alto grau de comprometimento, esses talentos. Por quê? Quem os tem, aquelas pessoas que se destacam mais, que têm mais iniciativa nas empresas, são extremamente valorizadas, às vezes até pela concorrência. Então, reter esses valores, esses talentos, é também uma grande dificuldade que o empreendedor de sucesso encontra. Outra dificuldade, segundo esses empresários, é a burocracia. Ainda encontramos muitas dificuldades na legalização, na abertura das empresas, algo que ainda precisa ser alterado na visão desses empresários. Uma outra dificuldade, a alta carga tributária, os impostos elevados. E o que chama mais atenção nessa reportagem, para reforçar e respondendo à sua pergunta, é a gestão do negócio. Então, gerenciar uma empresa também é extremamente difícil. É necessário uma visão ampla deste empreendedor sobre vários aspectos da empresa. Sejam os aspectos que envolvam os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos materiais da empresa. Então, dominar o seu negócio é também extremamente difícil. E em cima dessa situação, Glaiciane, nós, de uma forma, procuramos contemplar, atender a sua pergunta quanto à maior dificuldade no mundo atual para o empreendedor de sucesso. Agora, nós vamos responder a um questionamento da professora Débora Horácio, lá do estado do Piauí, da cidade Campo Maior, que assim pergunta: todo bom empreendedor é um bom empresário? Inicialmente, podemos responder a você, professora Débora, e a todos os demais, isso trata-se de um mito. Por quê? Não necessariamente o empreendedor
ele deverá ser um empresário. E da mesma forma que nem todo empresário é um empreendedor. Calma, vamos explicar. Eu posso empreender num negócio próprio, eu posso empreender, isto é, exercer, desenvolver, aplicar as minhas características empreendedoras no negócio de outra pessoa. Eu posso empreender no serviço público, eu posso empreender em organizações não governamentais, no caso o terceiro setor, eu posso empreender em locais completamente diferentes do que o próprio negócio. E o empresário pode simplesmente ser o responsável legalmente pela empresa, pode ser o sócio, majoritário ou não, aquele que responde diretamente pela empresa. Não necessariamente ele deverá ter as suas habilidades empreendedoras desenvolvidas. Então, são coisas distintas. Porém, o empreendedor, a tendência, quando ele possui essas características de comportamento muito mais desenvolvidas do que os demais, a probabilidade do negócio, por ele montado, de obter sucesso é muito maior. Porém, nem todo empreendedor, praticamente, ele vai obter sucesso no seu negócio. Ele avaliará os riscos, mas também falhas poderão existir na gestão do negócio, levando a consequências praticamente não tão confortáveis para aquele que está empreendendo. E por fim, nós temos um outro questionamento que foi trazido pela professora Cida Bulhões, da capital do querido Rio Grande do Norte, a cidade de Natal. E ela nos pergunta: qual a principal atração para o empreendedor do campo? Interessante, professora Cida. Quando nós nos referimos, se essa for a conotação da sua pergunta, o empreender no campo, o empreendedor, ele identifica as oportunidades de negócios focadas especialmente, digamos, no agronegócio. E o Sebrae também tem orientações para essas ideias de negócio. A atração principal para esse empreendedor será aquela aonde ele possa identificar uma oportunidade para ganhar dinheiro, para obter o sucesso. Por quê? Algo muito interessante é que muitas pessoas identificam no campo ou em vários outros setores de negócios muitas dificuldades. É difícil empreender, porém, aonde a maioria vê problemas, o empreendedor o que vê? Ele vê oportunidades. E essas oportunidades que ele identifica, ele aproveita, como por exemplo, excelentes ideias de negócio. Existem regiões que são mais propícias à cultura dos negócios agrícolas, aos pequenos negócios, como por exemplo a agricultura orgânica, que hoje, em função da busca de uma melhor qualidade de vida, a busca pela sustentabilidade, a valorização desses produtos mais naturais, o empreendedor, quando ele tem o seu espaço no campo, ele vai aproveitar esse espaço para montar negócios, seja, por exemplo, da apicultura, seja da suinocultura, outras oportunidades poderão ser aproveitadas por ele. Bom, e você? Você tem alguma outra dúvida sobre esse tema? Empreendedorismo, verdades e mitos? O evento nosso apenas está começando, estamos no primeiro. Ainda dá tempo de você participar. Como então participar? Postando a sua pergunta, ou até mesmo votando na pergunta de um colega seu, que poderia praticamente também contemplar uma necessidade sua. Então, neste primeiro evento, espero ter contemplado as perguntas que foram trazidas por vocês, professores, e aguardamos a contribuição de vocês no Papo do Empreendedor ao longo da semana, deixando as suas dúvidas,
os seus questionamentos em relação ao empreendedorismo, verdades e mitos. Até breve, nos encontramos amanhã.